Aqui nós vamos ver que Moisés anuncia a 10ª praga. E interessante que ele não pede mais para Faraó. Ele não procura mais que Faraó permita que os israelitas saiam. Ele somente anuncia a 10ª praga. E é interessante nós lembrarmos o quê? Que o Egito, ele vem da descendência de Cã. Vocês lembram? Cã é um dos 3 filhos de Noé. Cã foi aquele que expôs a nudez de Noé. Então, de Cã veio os Misraim, e de Misraim veio o povo do Egito. Agora, um outro detalhe importante: José, por meio de José, filho de Jacó, foi interpretado o sonho do faraó, e devido a isso, o Egito se tornou essa grande potência. Além de ter o rio Nilo que banhava ali, o Egito não foi sucumbido mediante aqueles 7 anos de escassez, porque José revelou o sonho e ao mesmo tempo fez o plano e governou. Porém, o Egito, o próximo faraó, se esqueceu dos feitos de José e não mais honrou a sua nação, que eram os israelitas, né? Então, o homem, ele esquece facilmente tudo de bom que acontece a ele, não é verdade? E o Egito, o que que fez? Escravizou os israelitas, colocou eles porque eles eram simplesmente o quê? Pastores de rebanhos, né? Pastores de ovelhas, rebanhos. E o que os israelitas fizeram? Colocaram eles em trabalhos forçados, em todos os tipos de trabalho, desde trabalho do campo até construções de pirâmides e ostentações para Faraó. Então, aqui nós vemos que o povo já vinha escravizado por muitos anos, sofrendo por muitos anos. E lembre-se também que Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, começando ali com Abraão. E agora nós vemos Deus fazendo uma aliança, nós vamos ver aqui Deus fazendo uma aliança com o seu povo, porque ele deseja que seu povo vá e festeje a ele lá uma festa no deserto, aonde o Senhor vai fazer uma aliança, o próprio Deus vai fazer uma aliança e que vai dar as leis, né, para o seu povo, dizendo que o povo de Deus, o primogênito de Deus é Israel, o primogênito de Deus, dessa nação que Deus escolheu para vir o Messias, o Jesus Cristo. Então, o povo de Deus, o primogênito de Deus, que hoje também se estendeu a nós somos o que? A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. E olha, tudo isso, mesmo eu falando tudo isso, por mais que busquemos entender o plano de Deus, nós somos totalmente limitados. Nós estamos limitados no tempo e no espaço. Nós não temos a visão do todo. Nós não temos a consciência do todo. Então, muitas vezes, nós vamos ver nesse capítulo 10, ou melhor, no capítulo 11 e 12, a morte dos primogênitos. E para alguns isso pode ficar sensível quanto a isso. Mas lembre, Deus é Deus. O eu sou, ele tem a visão do todo, ele sabe o plano. Então, olhemos e realmente reverenciemos a Deus. E se houver algum questionamento, ore ao Senhor. E lembre-se, tem até um hino que diz: se Deus faz, ele é Deus, se Deus não faz, ele é Deus. Então, muitas coisas nós não vamos compreender com a nossa mente limitada, nem com a nossa mente caída. Mas um dia, se Deus permitir, ele pode revelar. Se também não, também amém. O simplesmente nós acatarmos quem Deus é e recebermos e permitir que sejamos também o primogênito de Deus. Então vamos começar aqui o capítulo. Esse capítulo ele é curto, né? Mas muito significativo. Então, o capítulo 11, Deus diz a Moisés: farei vir uma praga contra Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir. De fato, ele vos expulsará a todos vós. Quer dizer, sai logo da minha frente, né? E aí fala também para o povo israelita para pedir para os seus vizinhos objetos de prata. As mulheres peçam para as suas vizinhas, os homens para os seus vizinhos,
peçam objetos de prata e ouro. Por que que era necessário pedir isso? Lembra que vai ser construído o tabernáculo do Senhor, aonde vai ter vários materiais. Esses materiais vão ser usados para isso, né? Que nós vamos ver lá para frente, quando eles já estiverem no deserto. No versículo 3 diz: E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Olha só, antes os egípcios tinham feito eles de escravos, colocando eles em vários trabalhos, usando eles de mão de obra, e agora o Senhor fez que encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Eles estavam temendo agora o Deus dos egípcios. E Moisés agora, o que ele era? Estimado. Era um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros de Faraó, quanto aos olhos do povo. No início, os magos de Faraó, faziam o quê? Multiplicavam, não, fazia uma réplica, né, do que Moisés fazia. Depois eles viram que eles foram acometidos por aquelas úlceras também, que eles não tinham o que poder nenhum com as suas feitiçarias. E dessa forma o povo começou a reconhecer que Moisés realmente falava por meio do Deus vivo, o Eu Sou, o único Deus. No versículo 4 diz: E Moisés proclamou a Faraó: Assim diz Yahvé, assim diz Deus. Aí ele só foi anunciar para Faraó: À meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito vai morrer, desde o primogênito da escrava e também as primeiras crias dos gados e dos rebanhos. Não vai ficar ninguém, e vai haver um grande pranto em toda a terra do Egito, porque todo primogênito vai morrer. Mas eu vou fazer uma distinção entre quem são os egípcios e os meus filhos, os filhos de Israel. Desde os homens até os animais dos israelitas, nada será tocado neles, nenhum primogênito vai morrer. Diz que nenhum cachorro vai rosnar sequer, vai ter paz nessa noite, vai ter tranquilidade, porque o Senhor vai distinguir. Então, todos os conselheiros, né, descerão a mim. Moisés dizendo a Faraó: Olha, todos os seus conselheiros vão descer a mim e vão se prostrar diante de mim. Não vai ser mais diante de você, Faraó. E vão dizer: Sai tu e todo o povo que te segue. Só depois desses acontecimentos eu irei sair. E olha como fala agora: E ardendo em ira, saiu Moisés da presença de Faraó. A Bíblia nos relata que Moisés é o homem mais manso da terra. Foi o homem mais manso. E aqui ele estava o quê? Ardendo em ira. Então você vê, a gente lê, né? Parece uma coisa contínua, mas teve o quê? Todo um tempo, teve muitas coisas que aconteceram, muitas hostilidades. No início, o quê? Faraó oprimiu mais os israelitas, não dando palha para fazer o tijolo. Então tem um contexto muito grande aqui. E aí Moisés já estava o quê? Irado. E Deus disse a Moisés: O faraó não vai te ouvir. Por quê? Para que se manifeste todos os meus prodígios na terra. Então nós vemos realmente, né, aqui Deus ele fazendo separação entre o povo dele e o povo que é o quê? Do Egito. Porque nós temos o Egito e o príncipe do Egito, que é Faraó. E qual é o príncipe desse mundo hoje? É o inimigo. Então, tanto o Egito, o mundo hoje, quanto o príncipe desse mundo, ele busca escravizar-nos pela sobrevivência, pela ansiedade, pelas doenças físicas, por tudo isso que nós estamos passando hoje. Conclusão: lembra que o Senhor falou que vai passar aqui à meia-noite para o que? Ferir os primogênitos. Hoje nós estamos quase à meia-noite. A taça da iniquidade já está quase cheia e o Senhor está prestes às portas para voltar. E aqui ele está começando o julgamento que está começando o julgamento pelo Egito por ter ofendido tanto o povo dele e Deus fazendo separação. Mas o que acontece? Faraó, Deus vai fazer o coração dele ficar mais endurecido,
porque ele representa aqui o príncipe desse mundo, que é o inimigo, que é Satanás. E no último versículo diz: Moisés e Arão realizarão todos esses sinais maravilhosos diante do faraó, mas Deus, Yahvé, endureceu o coração de Faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Lembre-se, não espere misericórdia do Egito. Se posicione na presença de Deus. Honre a Deus e coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor.